Você já sentiu que suas orações nunca são ouvidas, mesmo quando sua fé é verdadeira? Descubra agora a porta que Deus abriu para aqueles que perseveram. Assista até o final e descubra o mistério que Deus preparou para aqueles que perseveram na fé. Você não vai acreditar na porta que Ele abriu. A cidade repousava entre colinas áridas, onde o vento soprava poeira pelas ruas estreitas e abandonadas. As casas, antes cheias de vida, agora carregavam paredes descascadas e janelas fechadas. O comércio sobrevivia com dificuldade. No mercado, poucas barracas ainda resistiam, sustentadas por homens e mulheres que não trocavam palavras de esperança, apenas olhares cansados. Era como se uma sombra pairasse sobre cada esquina, sugando a vitalidade que antes iluminava aquele lugar. A fé, que em tempos antigos fazia cantar e orar as praças, tornará-se quase inexistente. As portas das igrejas rangiam pelo desuso, e os bancos empoeirados denunciavam a ausência daqueles que um dia buscaram a presença de Deus. No entanto, por trás desse véu de escuridão e descrença, ainda havia pequenos pontos de luz, quase invisíveis aos olhos de muitos. Entre essas vozes silenciosas estava uma mulher simples, desconhecida pela maioria, mas profundamente conhecida por Deus. Essa mulher vivia em uma pequena casa de madeira, modesta e acolhedora, com poucas posses. Não tinha riqueza, posição ou influência. Sua força era limitada, mas sua fidelidade à palavra era inabalável. Todos os dias, antes do sol nascer, ela se ajoelhava diante de seu pequeno altar improvisado. Mãos unidas, Bíblia gasta aberta à sua frente. Suas palavras eram curtas, humildes, mas sinceras. Mesmo quando os vizinhos zombavam de sua fé, ela permanecia firme. Cada versículo que lia alimentava a chama de sua esperança, mesmo quando seu corpo cansado reclamava de fadiga e fome. Para o mundo, sua vida parecia insignificante, mas no silêncio da madrugada suas orações subiam como incenso diante de Deus, fortalecendo sua alma. Apesar de sua fé, ela não estava imune à dor e ao desprezo. No mercado, olhares zombeteiros e risadas abafadas a seguiam. De que adianta tanto orar? Diziam alguns. Sozinha, à noite, lembrava cada palavra cruel, cada olhar de desprezo. As dúvidas surgiam como sombras, invadindo seus pensamentos. Será que minha fé é em vão? Será que estou insistindo em algo que já não tem lugar neste mundo? A solidão a esmagava, e a cidade parecia tentar apagar a pequena chama que ardia em seu coração. Mas mesmo assim, dia após dia, ela se agarrava à decisão de não negar o nome de Jesus. Em cada suspiro e lágrima, repetia silenciosamente: Senhor, eu não tenho forças, mas não quero desistir. Segura a minha mão. Então, numa noite em que o vento parecia mais frio, enquanto as nuvens escondiam o céu, algo extraordinário aconteceu. Ao orar, a mulher sentiu a realidade ao seu redor se dissolver. Frente a ela, uma porta surgiu. Não uma porta comum, mas uma imensa entrada de luz dourada, irradiando uma presença que aquecia e iluminava tudo. Uma voz suave, mas firme, ecoou em seu coração: Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tu tens pouca força, mas guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Cada palavra ressoava com poder e ternura, transformando o medo em certeza. Aquela porta não dependia de sua força. Já estava aberta pelo próprio Deus, pronta para conduzi-la além da dúvida e do desprezo. A partir daquele instante, sua vida começou a mudar. Não era uma mudança imediata nas circunstâncias externas, mas uma transformação profunda dentro dela. No mercado, a zombaria perdeu o efeito. Seu olhar transmitia confiança e paz. Em seu quarto, a Bíblia parecia ganhar vida, cada palavra ressoando com uma nova força. E aos poucos, sinais concretos começaram a surgir. Vizinhos ofereciam ajuda inesperada, pequenos trabalhos surgiam para garantir seu sustento, e a solidão era substituída por uma comunhão silenciosa e intensa com Deus. Atravessar a porta não significava a ausência de dificuldades, mas a certeza de que nada poderia impedir o caminho que Deus preparou para ela. Com o tempo, sua transformação tornou-se visível aos outros. Aquela mulher,
antes ignorada ou ridicularizada, agora era testemunho vivo da promessa de Deus. Sua vida era um farol em meio à escuridão da cidade, mostrando que a fidelidade, mesmo discreta, jamais passa despercebida. Cada gesto seu, cada palavra de paciência ou encorajamento era uma semente de esperança plantada nos corações daqueles que ainda duvidavam. A promessa de Apocalipse 3, versículo 8, antes apenas um texto, agora se manifestava plenamente. Deus abre portas que ninguém pode fechar, e Ele honra aqueles que guardam sua palavra e não negam seu nome. A história daquela mulher nos lembra que a verdadeira força não é medida por nossas posses ou posição, mas pela fidelidade silenciosa diante das adversidades. Mesmo quando sentimos pouca força, quando as circunstâncias parecem esmagadoras, Deus conhece nossas obras, vê nosso coração e coloca diante de nós portas que ninguém pode fechar. Cada oração, cada gesto de fé, cada pequena decisão de permanecer firme, mesmo em silêncio, torna-se parte de uma obra maior. A vitória não depende de nós, mas da promessa de Deus. E assim, a chama que parecia tão pequena na cidade árida brilha eternamente, lembrando a todos que a fé verdadeira transforma vidas e abre caminhos que jamais poderiam ser bloqueados pelos homens.